Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 8 de março de 2023. Pessoal, eu não sei se eu rio de nervoso ou se eu choro de tristeza com o indicador antecedente de empregos da Fundação Getúlio Vargas divulgado hoje. Esse índice mede o humor dos consumidores e dos empregadores com relação às perspectivas do mercado de trabalho, e a notícia não poderia ser pior, o que talvez explique a tensão e o nervosismo de Lula. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra. Pessoal, eu não sei se vocês viram a minha live com o economista Igor Moraes nessa terça-feira à noite, mas o economista confirmou as projeções de cenários que eu venho fazendo aqui no canal desde o momento em que Lula foi nomeado presidente da República. Segundo a minha linha de análise, quem acompanha o canal aqui é testemunha, encaminhamos-nos para uma recessão, para uma crise econômica que terá um pico agudo em meados desse ano. A análise de cenários que o Igor faz com base em dados econômicos confirmou a análise que eu construí a partir de conversas com empreendedores do agro e do setor industrial e do comércio logo depois da eleição presidencial. Segundo o Igor Moraes, a pesquisa que eu fiz lá conversando com alguns empreendedores, na verdade, existe e é, dentre outras, essa que a Fundação Getúlio Vargas faz, entrevistando consumidores e empregadores para projetar as tendências do mercado de trabalho. A notícia é nada mais, nada menos do que assustadora. Eu confesso que eu mesmo, que vinha projetando um cenário negativo para os próximos meses e uma crise aguda para meados do ano, não esperava que a coisa fosse tão feia. O que a Fundação Getúlio Vargas revela é que nós teremos de volta uma recessão e índices de desemprego do tamanho daqueles produzidos pela Dilma e pelo fechamento da economia no período da pandemia. A economia brasileira afundou com Dilma, foi a pior recessão da história. Antes de Dilma, somente no crash da Bolsa de Nova York, em 1930, o crash da Bolsa foi em 29, o Brasil tinha tido uma recessão tão profunda. A da Dilma foi mais profunda e durou 2 anos. 3,8% de queda do PIB num ano, 3,3% de queda do PIB no outro ano. Mostra aí o gráfico da Folha de São Paulo. Irônico, não? Adorei mostrar esses dados num gráfico da Folha de São Paulo. Mas essa é que é a verdade. O desemprego foi a 14%. Depois disso, com a gestão do presidente Bolsonaro, conseguimos recuperar índices de desemprego na faixa dos 8%. E as perspectivas eram de melhora até que veio a pandemia e o presidente Bolsonaro foi obrigado pelo STF, pelos governadores, pelos prefeitos, a aceitar o fechamento da economia. O presidente corcoviou, tentou reverter as tendências, não conseguiu, mas o governo do presidente Bolsonaro minimizou o impacto do estrago do fechamento da economia, criando o auxílio emergencial de R$ 600, programas de socorro às empresas, e o Brasil, como consequência disso, conseguiu ter o melhor ou um dos melhores desempenhos do mundo, tanto do ponto de vista da crise sanitária como do ponto de vista da saída da crise econômica. Em 2021, logo depois da reabertura da economia, o PIB brasileiro cresceu 4,6%
E segundo os dados oficiais, conforme dizia o ministro Paulo Guedes, contrariando analistas de mercado, o PIB brasileiro de 2022 cresceu 3%, pois o que o índice de antecedentes de empregos da Fundação Getúlio Vargas está apontando é que nos encaminhamos para índices de desemprego de 14, 15% de novo, sem a pandemia como justificativa para o fechamento da economia. É bom lembrar que muitos atribuem apenas a Dilma o desastre econômico de 2015 e 2016, mas o desastre tem vários pais e um padrinho. Se Dilma é a mãe do desastre, Guido Mantega é o pai. E Lula é o padrinho, porque foi Lula quem nomeou Guido Mantega para o Ministério da Fazenda no seu segundo mandato, e foi Guido Mantega quem pisou no acelerador do gasto público descontrolado, iniciou as pedaladas fiscais ainda no final do governo Lula, e o Brasil só quebrou na mão de Dilma, mas Lula é corresponsável. Analistas de mercado têm acusado Lula de reeditar Dilma, de ser uma espécie de Dilma III. Eu já disse aqui, acho que Lula está desesperado com esse cenário econômico, que ele certamente conhece, porque os economistas do Ministério da Economia e do Instituto de Pesquisa Aplicada, que é um órgão auxiliar do governo para a produção de estatísticas socioeconômicas, devem ter entregado a ele muito antes desse relatório da Fundação Getúlio Vargas. Lula está tenso, Lula está nervoso, e por mais que digam que a economia brasileira já vinha desacelerando em 2022, e é verdade, mesmo assim na média o PIB cresceu 3%, este gráfico aí da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra clara e inequivocamente que o tombo nas expectativas dos consumidores e dos empreendedores em relação ao mercado de trabalho aconteceu rigorosamente no mês de outubro, mês em que Lula foi escolhido para sentar na cadeira de Bolsonaro. O gráfico não mente, são os números reais, e a economista da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela pesquisa, mostra que há muito tempo não se via um dado tão negativo projetado no horizonte próximo. O que nós vamos assistir, portanto, é um terremoto que vai abalar seriamente as bases e os fundamentos de Lula, que se elegeu, entre aspas, se elegeu, prometendo churrasco e cerveja de graça. E não só não terá como entregar o que prometeu, como entregará o contrário. Muito rapidamente, muito mais rapidamente do que eu ou qualquer outro analista poderia imaginar, teremos em breve um cenário de hecatombe, de crise econômica profunda. É apavorante, gente. Se é apavorante para nós que estamos do lado de cá, eu imagino como deve estar se sentindo Lula do lado de lá, tendo essas informações, sabendo que no Congresso a oposição está em vias de emplacar uma CPMI dos atos de 8 de janeiro e que uma abrupta queda de popularidade do Lula provocará uma corrosão na sua já frágil base parlamentar. Não é por nada que Arthur Lira disse nesta segunda-feira que passou na Associação Comercial aqui de São Paulo que Lula não tinha sequer base parlamentar para aprovar simples projetos de lei. A situação de Lula é crítica. Segundo o jornal Correio Brasiliense, ele tem apenas 126 deputados fiéis e 13 senadores fiéis, que são os eleitores da bancada dita de esquerda, PT, PSOL, PDT, PSB, enfim, os partidos mais radicais à esquerda que votam com o PT, votam com o governo em qualquer cenário. Já parlamentares do Centrão, num cenário de crise econômica e impopularidade do presidente da República, tendem a se afastar do governo, tendem a preferir colarem-se no sentimento da opinião pública
proferirem discursos de oposição na tribuna para agradar as suas bases eleitorais nos municípios e adotarem condutas de oposição na tramitação dos projetos do governo no Congresso. Se, por um lado, o cenário político e econômico para a população brasileira é crítico em função da escolha de Lula para governar o Brasil, por outro lado, a situação de Lula é crítica. Se nesse momento ainda não é, em breve será. E não é por outro motivo que Lula faz pressão sobre o Banco Central para derrubar a taxa de juros. Ele está simplesmente apavorado com o que vem pela frente. A oposição terá daqui para frente uma oportunidade de ouro para atacar duramente esse governo. Talvez o fato de que o presidente Bolsonaro não esteja sentado nessa cadeira seja um livramento, seja a providência divina livrando o presidente Bolsonaro das consequências desse cenário econômico. Com o presidente Bolsonaro no cargo e o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, certamente o cenário seria outro e o eleitor brasileiro em breve terá sobrados motivos para sentir saudade do ex-presidente e do ex-ministro da Economia. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também no meu canal alternativo no Rumble, Dextra Jornalismo by Paulo Moura, o mesmo nome desse canal aqui do YouTube. Qualquer coisa que acontecer nesse canal, eu posso continuar o meu trabalho lá do Rumble, desde que você esteja inscrito para receber os meus comunicados, os meus conteúdos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h. E lembre-se, gente, o ano começou difícil para os canais da direita, perdemos audiência, perdemos a contribuição de muita gente pelo Pix, porque as pessoas desanimaram com o resultado da eleição e com o desastre do 8 de janeiro, mas é o seu Pix mensal que garante a continuidade do trabalho deste canal e de todos os canais da direita que dependem do financiamento dos apoiadores, que dependem apenas e exclusivamente para preservarem a sua independência do apoio das pessoas que compartilham conosco os valores liberais e conservadores, a defesa de um Brasil livre, próspero, em ordem e progresso, que este canal aqui defende desde que existe há quase 3 anos. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir este canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui com independência diariamente. Amanhã tem mais. É possível prever o futuro? A curiosidade do ser humano por antecipar o futuro acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos. Magos, videntes, cartomantes, bruxos eram consultados por aqueles que queriam saber ou querem saber o futuro. E na política, é possível prever o futuro? Sim, mas não é recorrendo a magos, cartomantes e videntes, e sim aos fundamentos da ciência política. Eu garanto a você que se você conhecer os fundamentos da teoria, dos conceitos, das categorias que a ciência política entrega aos analistas políticos profissionais, você vai entender o verdadeiro jogo do poder que é jogado abaixo do tabuleiro das aparências e será capaz de antecipar o futuro com base na observação dos acontecimentos presentes. É assim que fazem os políticos profissionais, os analistas profissionais, os cientistas políticos e os estrategistas políticos e de comunicação. Se você está interessado, você não pode perder o curso de Fundamentos de Ciência Política e Marketing Político Digital que eu vou oferecer a partir de abril. Eu sou o jornalista e cientista político Paulo Moura, do canal Dextra do YouTube. Se você ficou interessado, inscreva-se em www.dextracursos.com.br para receber as informações sobre o curso que ofereceremos a partir de abril.